Olá, mamãe. Olá, papai. Meu nome é Priscila Guedes. Eu sou doula de parto pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e atuo no Hospital Júlia Kubitschek. Além disso, sou consultora em cuidados com recém-nascido, certificada pela Escola Técnica da Santa Casa, consultora do sono pelo Instituto Daniele Couto de São Paulo e consultora em aleitamento materno pelo Instituto Virgínia Ferreira, aqui de Belo Horizonte também. Eu estou a convite da Isabela Andrade, fisioterapeuta, para ministrar um bônus do curso Amamentar Sem Dor. Hoje nós vamos falar sobre segurança do recém-nascido, cautelas com o ambiente. Vamos lá? E junto deste vídeo vocês vão receber uma mini apostila falando sobre as cautelas com o ambiente, como se preparar para a chegada do bebê. Então vamos lá, eu tô aqui no quarto do Rafa, queria começar com a proteção do berço. O que é importante no berço para que esse bebê venha dormir de uma forma segura, para que o bebê tenha um sono seguro? A primeira coisa é o próprio berço. Os berços devem ser certificados pelo Inmetro. E o berço certificado pelo Inmetro, ele tem uma distância entre uma grade e outra de 6 centímetros. Por quê? Para que o bebê não coloque a cabeça, não prenda o braço. Então essa distância aqui do berço é importante. 6 centímetros. Segunda coisa, o berço ele deve ser o mais limpo possível, o mais clean possível. Então não devemos ter protetores de berço. Essas almofadas aqui, ó, nós vamos tirar sempre antes do bebê dormir. Por quê? Bichinho de pelúcia também. Porque o bebê pode sufocar. O berço que o bebê dorme não é o mesmo berço que vai tirar foto, porque aquele protetor de berço, as almofadas, é tudo muito lindo, mas lindo para tirar foto, para dormir não. Para dormir é apenas o lençol com elástico bem encaixadinho em volta do colchão. Travesseiro também não, nada disso. Se o bebê tiver refluxo, o que a gente faz? A gente inclina um pouquinho o colchão, para o bebê ficar num ângulo de 30 graus em relação ao chão. Então, um berço limpinho, sem nada, justamente para evitar sufocamento. Outra coisa importante, cobertores, além do travesseiro, né? Cobertores e outros objetos que o bebê possa fazer isso aqui, ó, e jogar no rosto, também podem sufocar. Então, o que é legal para o bebezinho dormir no berço? É saco de dormir no inverno. Eu peguei um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é do grão de gente, tá ao contrário. O bebezinho fica aqui dentro, bem protegido. É um material grossinho, bom pro inverno mesmo, tá vendo? E o bebê fica aqui dentro. Por quê? Por que não é legal o cobertor? Porque o bebê pode jogar sobre o rosto. Esse aqui, se o bebê quiser fazer, vai pro lado. E aí não tem esse risco. Outra coisa legal também dos sacos de dormir, vou mostrar esse aqui pra vocês. Esse aqui fica com a manguinha de fora. Ele tem um zíper aqui embaixo e o bebê fica todinho aqui com os bracinhos de fora. Esse também é pro inverno. Vou deixar a marca também para vocês. Essa aqui é a marca, para quem quiser. E pro verão, o Swaddle. Não sei se vocês conhecem, ele é feito de malha. Esse aqui é para bebezinhos maiores. O bebê fica com o corpinho todo aqui dentro e ele se fecha com o bebê com os bracinhos para dentro. É uma proteção também para o bebê dormir. Vamos evitar então cobertores, qualquer objeto que o bebê possa jogar no rosto, como bichinhos de pelúcia e travesseiros. Então esse aqui é um bercinho seguro. Além disso, nós temos outras prevenções contra sufocação. A primeira delas é: nunca coloque o bebê para dormir no sofá ou em lugares que não são próprios para o bebê dormir. O que é próprio para o bebezinho dormir? O berço, do jeito que eu falei. Além disso, o bercinho no quarto, aquele que tem uma tela na lateral também sem a proteção do berço, ou a cama compartilhada, desde que seja segura. Muitas pessoas perguntam sobre a cama compartilhada. A cama compartilhada, para a maioria das mães, pode ser uma opção viável para amamentar de madrugada. Né? Claro, se puder já colocar no berço desde o início, a gente já cria bons hábitos para o bebê. A gente fala sempre no curso do sono isso. Agora, se a mãe quiser que o bebê fique no quarto, pode ficar, desde que seja uma cama compartilhada segura, porque às vezes a mãe está muito cansada, na maioria das vezes inclusive, e o que pode acontecer? A mãe ou o pai podem rolar sobre o bebê. Então existe esse risco. Cama compartilhada sempre com uma barreira física entre os pais e o bebê. Engasgos. É legal sempre a gente olhar com o fabricante se aquele brinquedo é próprio para a idade do bebê. E tudo aquilo que não é próprio para a idade do bebê, nós vamos guardar em lugares mais altos e protegidos. Por exemplo,
Pecinhas de Lego. Pecinhas de Lego não são para todas as idades. Então, um bebê que tem 1 aninho de idade, a gente compra peças grandes, peças que não podem ser engolidas. Brinquedinhos que têm pecinhas pequenas que podem se soltar são um perigo iminente. Então, tudo isso a gente não deixa que o bebê tenha contato, especialmente quando ele começa a colocar tudo na boca na fase oral, fase de dente, fase que coça o dentinho. Então, nós vamos nos cercar com essas proteções. Outra proteção importante, tenha o hábito de sempre verificar o carro quando você chega no destino. Por quê? Porque às vezes você muda uma rota e esquece, o bebê pode estar dentro do carro. Então é importante sempre, na hora que sai de casa e na hora que chega no destino, olhar o carro, criar o hábito de olhar o carro. Outra proteção importante são as telas de proteção na casa. Casas de 2 andares, 3 andares, apartamentos mais altos, o apartamento inteiro, todas as janelas devem ter telas de proteção. E quando é que a gente coloca a tela de proteção? Antes do bebê começar a andar. Não dá pra gente colocar, esperar o bebê começar a andar para colocar a tela de proteção. Começou a engatinhar, tela de proteção na casa inteira. Se tem escadas dentro de casa, a mesma coisa. Começou a engatinhar, ou antes, né, claro, de começar a engatinhar, coloca no início da escada e no término da escada o portãozinho. E na lateral da escada, se for uma escada vazada, tela de proteção. Isso é muito importante. Outra proteção contra a sufocação são as sacolas plásticas. Nós sempre devemos guardar sacolas plásticas em lugares mais altos, porque crianças gostam de pegar a sacola e colocar na cabeça. Então é outro risco, sempre sacolas plásticas em lugares mais altos. Assim a gente finaliza a sufocação e vamos para afogamentos, o que é muito importante também. Por quê? Porque crianças se afogam em 2 dedos de água no balde. Então é importante que nós tenhamos todos os cuidados, que a gente se cerque também contra esse risco. Na apostila nós temos aqui alguns, mas claro, outros riscos podem surgir, nós temos que ficar atentos. O primeiro é sempre esvaziar a banheira depois de tomar banho. Que banheira? Todas as banheiras. A banheira do bebê, o baldinho de ofurô ou a banheira de casa. Recentemente nós tivemos um acidente aqui em Belo Horizonte de uma bebezinha que infelizmente se afogou na banheira da casa, porque tinha ficado com a água de um dia para o outro. É um risco que pode acontecer, então a gente tem que se prevenir, porque crianças gostam de água. Crianças não podem ver um pouquinho de água que elas querem brincar. Então sempre, terminou de tomar banho, esvazia a banheira, esvazia baldinho, esvazia a banheira da casa. Esvazie também o balde de limpeza da casa. Sempre orientar, né, se não for uma mãe que cuide da casa, que tenha uma funcionária, um funcionário, olha, nunca deixe o balde com água. Que seja 2 dedos de água, não pode. Sempre coloque também num lugar mais alto. Que o bebê pode pular ali dentro, especialmente bebês que estão começando a andar, pular ali dentro para brincar com aquela água e não conseguir mais sair, e é assim que se afoga. Então vamos tomar esse cuidado. Outro cuidado, vaso sanitário. Existem válvulas hoje para o bebezinho, para a gente fechar o vaso sanitário. Então, vaso sanitário também é um risco. Balde que contém água, sempre em posição invertida no alto. Em piscinas para bebês maiorzinhos, para crianças maiorzinhas, sempre com proteção. Ou a boia ou o colete salva-vidas de preferência, sempre muito bem colocado para não ter esse risco. E se tiver piscina em casa ou aqueles ofurôs em casa, barreira física. Depois que a gente ganha filho, tem que ter barreira física para tudo. Não pode deixar esses objetos assim, sem uma proteção. Piscina tem que ter barreira física. Sempre que puder ensinar o bebezinho, já desde novo, a partir do 6º mês de vida, a nadar, melhor. Mas se isso não for possível, além da barreira física, evite deixar, por exemplo, brinquedos em volta da piscina, porque isso atrai o bebê. E ensinar, sim, desde o início, o bebezinho, a criança, a não empurrar outras crianças na piscina. Às vezes está brincando, aprendeu a brincar dessa forma, de empurrar. Então, nunca isso pode acontecer. A gente tem que orientar os nossos filhos a não empurrar outras crianças na água. Acontecem acidentes assim. Outra prevenção é contra queimaduras e envenenamento. Contra envenenamento, vamos sempre lembrar de material de limpeza e remédios.
e outros produtos que podem causar algum mal ao bebê, sempre em armário trancado, de preferência longe do bebê. Evitar também de trocar a embalagem dos produtos, embalagem de remédio, embalagem de material de limpeza, por exemplo, eu já vi água sanitária em garrafa de Coca-Cola. Isso pode atrair o bebê, pode atrair a criança. Então evite de fazer essa associação. Contra queimaduras, o que também é importante a gente se atentar, a gente observar. Às vezes a mãe está amamentando no comecinho e está tomando um café quente, tomando um chá quente. Você pode se assustar, pode acontecer alguma coisa ali e derramar no bebê. Isso é importante. Sempre se alimente, se tiver algum líquido, alguma coisa quente que possa queimar o bebezinho, fora do horário da amamentação. Não se alimente e amamente ao mesmo tempo. Eu sei que é difícil isso, que a nossa vida é muito corrida como mãe, mas evite esse tipo de situação. Outra coisa, vai dar banho no bebê? Adiciona primeiro a água quente e depois a água fria. Nunca adicione água quente com o bebê dentro da banheira. Por mais que a gente pense que a água vai misturar ali na hora, pode queimar o bebê. Então tempere sempre antes, de preferência, e se for adicionar, não adicione água quente com o bebê dentro da banheira. Tira o bebezinho. Tudo isso, gente, tá na apostila que eu mandei para vocês. Antes de medicar a criança, leia a bula do medicamento. Leia qual que é a dosagem e leia se esse medicamento realmente é indicado para aquele bebê. Claro, sempre depois da avaliação médica, mas nunca medique sem ler. Às vezes a gente confunde. Eu já vi bebezinho tomar Cerumin. Cerumin, para quem não sabe, é um remédio de limpar o ouvido, que tem uma embalagem muito parecida com dipirona. Então, muito cuidado, leia 2 vezes. Né? Às vezes já vi isso também, passa pasta de dente no bumbum do bebê pensando que é pomada. Às vezes a gente tá com a cabeça muito cheia, a gente, durante a gestação, não imagina, mãe de primeiro filho especialmente, não imagina, mas depois que o bebê nasce, é muita coisa pra gente lidar. Então, com a cabeça muito cheia, a gente acaba fazendo coisas sem pensar. Acontece. Então, leia e releia, sempre. Verificar se os brinquedos não contêm componentes tóxicos. Isso é importante também. Aquela massinha que o bebezinho vai brincar, aquela terrinha, não tem uma terrinha agora que a gente faz brinquedos com ela. Então sempre verifique se não tem componentes tóxicos, porque bebês colocam tudo na boca nessa fase oral. Importante também, sempre que for medicar o bebê, nunca se refira àquele medicamento como algo agradável, como vem aqui filho, vamos tomar essa balinha, o comprimidinho de remédio, porque ele vai começar a associar docinho, balinha, gostosinho com remédio. Isso não é legal, porque na hora que vem o remédio vai querer a balinha ou o docinho, então nunca associe. Também sempre longe do bebê, fósforos, isqueiros, nessa época que a gente está vivendo agora do Covid. Eu não sei se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo vai estar ainda acontecendo o coronavírus, né, no mundo e aqui no Brasil nesse momento. Álcool em gel, né? Foi liberado também o álcool líquido, que é mais perigoso ainda. Então, tomar esses cuidados, essas cautelas. Vamos nos cercar. E para finalizar, alças de panelas sempre viradas para dentro do fogão, porque crianças acham legal, sente o cheirinho gostoso da comida e ó, querem pegar a panela. Então, a alça da panela sempre virada para dentro. E também sapatos sempre antes de calçar, especialmente quem mora em casas perto de lugares que tenham escorpiões, aranhas. Dá uma balançada, sempre vê se não tem nada dentro. Porque o bebê, ele chora, mas ele não fala o que está acontecendo. Então, sempre sacudir sapatos e sempre deixar as alças da panela virada para dentro. Prevenindo contra quedas e lesões. Nunca deixe o bebê sozinho no trocador ou na cama, porque quando a gente menos espera, o bebê aprende a rolar. Por volta do 3º, 4º mês isso acontece, o bebê começa a inclinar um pouquinho para o lado e quando a gente menos espera, ele vira. Então, às vezes, a gente deixa a fralda num canto e vai trocar o bebê no outro canto. Sai um minutinho para pegar a fralda, o bebê pode rolar e cair no chão. Então, nunca fora do campo de visão, o bebezinho sempre no nosso campo de visão. Bebês conforto sempre em locais baixos. Nunca coloque o bebê conforto sobre a mesa e sobre a cadeira. Não pelo bebê rolar, mas porque às vezes você colocou o bebê conforto, foi mexendo no bebezinho, destravou ou desceu aquela alça. Vem uma outra pessoa que precisa ali da cadeira, do móvel, vai mover o bebê, vai tirar o bebê. E quando isso acontece, ele vai estar desprotegido, ele pode cair no chão. Então, o bebê conforto sempre em lugar baixo.
Nunca deixe o bebê dormir sozinho, fora dos ambientes que são propícios para o bebê dormir, como o bercinho, já pronto para o bebê dormir sem nada dentro dele, ou na sua cama compartilhada segura. Ou seja, não deixe o bebê dormir no sofá, não deixe o bebê dormir em outros ambientes que não sejam seguros. Isso é importante. Uma dica que eu vou deixar para vocês são as tomadas da casa. O bebê adora botar dedinho. Como é que a gente faz? A gente tem que ter uma tampa para as tomadas. Agora a dica é, sabe aquele lencinho umedecido que vem com a tampinha? A gente arranca a tampinha, passa cola quente e coloca sobre a tomada. Essa vai ser a proteção. E não tem que gastar dinheiro, né? Podemos fazer isso com todas as tomadas da casa. Fica a dica. Além dos protetores de tomadas que eu falei, é interessante que todos os boxes e portas de vidro da casa sejam adesivados, porque as crianças não enxergam o box e as portas de vidro, saem correndo e opá, bate, machuca, quebra. Então, tudo que for de vidro transparente em casa é interessante que seja adesivado para que não tenha esse risco também. Os bercinhos também devem sempre ser afastados de interruptores. Às vezes a gente coloca o bercinho ou a cama do bebê perto da parede e não se atenta que ali tem um interruptor, tem uma tomada. E aí o bebê vai brincar na tomada. Então, sempre afastado. Por bicho também, né? Para afastar, para não ter esse risco, afaste o bercinho das paredes. Dos dois lados. É importante que tenha uma distância de segurança aqui, ó. Por fim, eu sinalizei, ficou bem grande aqui na nossa mini apostila, que se o bebê eventualmente tomar algum produto químico, a gente não deve forçar vômito, porque a primeira atitude que a mãe que vem na cabeça da mãe, é forçar o vômito para ele colocar aquele produto para fora. Mas essa nem sempre é a melhor opção, porque se for um produto como um produto de limpeza, imagina que ele desceu machucando toda essa via aérea do bebezinho, todo o organismo, e vai voltar machucando mais ainda. Então esse não é o procedimento correto. O procedimento correto é ou ligar para o SAMU para vir uma ambulância ou ir direto correndo para um hospital. Não forçar vômito. Sobre os bichinhos de estimação, sempre com cautela, sempre vistoriado, porque as crianças não têm discernimento para brincar com bichinho de estimação. São as famosas Felícia, né? Quer abraçar, quer pegar, quer jogar para cima. E animais têm instintos. Então bebês, crianças e animais sempre observando, sempre vendo como é que tá ali, para não deixar os dois sozinhos. E, para finalizar, bebês no carro, sempre com cadeirinha, sempre com dispositivo de segurança, nunca transportados na frente. E lembrem-se, cuidar representa muito mais do que um momento de atenção, muito mais do que um ato, é uma atitude. Muito obrigada e eu espero vocês no meu Instagram, @mamãe de primeira oficial.